Amém, amados? Podemos nos achegar aos nossos lugares. O pessoal que está nas salas embaixo, aí na frente. Temos bastante lugar para todo mundo. Alô, alô. Amém? Vamos ficar em pé, fazermos uma oração ao Senhor. Ficar em pé. Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos por essa manhã, por cada vida que veio aqui, tua casa, para te adorar, para te bendizer. Queremos abençoar as famílias que estão participando aqui, assim como os que estão nos assistindo agora. Todos sejam abençoados, alcançados pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder, pela comunhão. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor.
graças a Ti, Senhor, pela Tua fidelidade, ó Pai. Aleluia. Entrarei em Tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu Te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu Te darei, pois do pecado me livraste. Agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei Seu nome. Exaltai, ao Senhor louvar. Exaltai, engrandecei Seu nome. A Ele sim louvar. Exaltai, engrandecei Teu nome. Exaltai, ao Senhor louvar. Exaltai, engrandecei Seu nome. A Ele sim louvar. Entrarei em Tua presença com sacrifícios de louvor e com canções eu Te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu Te darei, pois do pecado me livraste. Agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei Seu nome. Exaltai, ao Senhor louvar. Exaltai, engrandecei Seu nome. A Ele sim louvar. Exaltai, exaltai, engrandecei Seu nome. Exaltai, ao Senhor louvar. Exaltai, engrandecei Seu nome. A Ele sim louvar. A Ele sim louvar. Exaltai. Aleluia. Aleluia, Te exaltamos, Aleluia. Senhor. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, tudo te entrego, ó Deus. As minhas mãos purificar meu coração, eu tudo que tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Vamos baixar um pouquinho o tom dessa música aí, para ver mais gente cantar. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz,
eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu me rendo a ti.
Aleluia. Queremos declarar isso essa manhã, Senhor. Amém. Toma-nos, Senhor. Nos rendemos aos teus pés, Senhor. Somos pó na tua presença. Tu és o nosso tudo. Aleluia. Cristo levou sobre si As nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos libertar das trevas e nos salvar com toda a iniquidade. Cristo levou sobre si no início. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. E o castigo Que nos traz a paz estava sobre ele, por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos libertar das trevas e nos lavar com toda a iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel. Deus Emanuel. Santo dos santos, Árvore da vida. árvore da vida, rio que jorra do trono de Deus, alegria profunda do meu coração, recebe adoração.
Jesus, és digno de louvor. Jesus, 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 pão da vida, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Jesus, Deus Emanuel, Deus Emanuel, Jesus, Santos, árvore da vida, árvore da vida, rio que brota no trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia, glórias a ti, Jesus. Te adoramos, Aleluia. Jesus. Oh, Aleluia. 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 Senhor, o Senhor está se manifestando para toda a minha família. Nos dias que eu não estive aqui na sua igreja, eu estava acompanhando meus filhos. Amém. Aleluia. Senhor, em breve teremos fortes testemunhos. Amém. Amém. Aleluia. Nós cremos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Louvores e glórias a ti. Aleluia. Sim, Deus. Oh, aleluia. Vamos glorificar a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos. Amém. Mais alguém tem um motivo de agradecimento, hein? Louvado seja o Senhor pelo que o Senhor está fazendo na sua vida, Dona Maria. O Espírito Santo está transbordando no coração dela. Isso toca o nosso coração, né? Eu estava cantando aqui e pensando que às vezes não, o Senhor ele age
recorrentemente assim, Ele permite que o nosso coração seja quebrantado. A Bíblia fala que Deus está perto daquele que tem o coração quebrantado. O coração quebrantado, ele está sempre com o radar dele ligado, procurando o Senhor em todos os lugares, querendo ouvir o que o Senhor quer falar. E eu senti assim, quando eu comecei a ensaiar aqui, que eu cheguei atrasada, inclusive para o ensaio, eu estava muito cansada, e eu percebi que todas essas canções que nós cantamos hoje, elas dizem respeito àquilo que o Senhor está fazendo na minha vida, na vida da minha família nesse tempo. A primeira música é Tu És Fiel, Senhor. E nós temos experimentado a fidelidade do Senhor de uma forma nova, de uma forma diferente, de uma forma que desafiou a nossa fé. Vocês têm acompanhado a situação com meu sogro. Nós estamos correndo com ele desde o dia 15 de março. Nós somos a médicos particulares, nós somos no posto de saúde. Nós corremos muito com ele. Mas mesmo assim, até o dia que eu avisei vocês que ele tinha sido hospitalizado, nós não tínhamos tido uma orientação correta do que ele realmente precisava. Não foi feito o que ele realmente precisava. E quando nós chegamos ali no AOC, e a médica do pronto-socorro do SUS nos atendeu, ela falou que tinha uma equipe de vascular, é um médico vascular à distância, e ela fez uma fotografia da perna do meu sogro, porque acabou aparecendo uma lesão muito grande na perna dele, que foi tratada como erisipela, mas não era decorrente dessa obstrução que ele teve na perna. E ela tirou fotos dos exames que eu tinha e mandou para esse médico que estava de plantão à distância. E esse médico retornou para ela, e ela foi nos procurar onde a gente estava. Ele teve que tomar remedicação, fazer exame, fazer um novo curativo. E esse médico pediu para internar o meu sogro. E se comprometeu de passar no dia seguinte para avaliar ele. E meu sogro ficou hospitalizado, e no dia seguinte de manhã eu substituí minha cunhada e fiquei com ele, né? E o médico apareceu mesmo. E esse médico que foi visitar o meu sogro foi uma indicação, tinha sido indicado pelo cardiologista que atende o meu sogro sempre. Foi a gente, em vez de ter procurado o cardiologista primeiro, a gente foi procurando outros médicos, tudo, e ele deu por último a indicação de um médico muito bom, muito caro também, que veio para Indaiatuba há alguns anos, e a gente estava atrás desse médico, mas já era fim de expediente, véspera da Sexta-feira Santa, né? E eu não consegui falar com ele, né? Mas quando o médico apareceu no hospital, ele passou pela porta, e eu estava, Senhor, eu tinha descoberto que ele trabalhava no hospital, né? Quando ele passou pela porta e eu vi ele, eu falei, é ele. É o mesmo médico que o doutor Railson indicou. Aí eu levantei para falar com ele e falei, doutor, reconheci o senhor pela foto, tal, comecei a conversar, ele perguntou do meu sogro, fez uma avaliação, ele estava muito preocupado, ele ficou extremamente preocupado com a situação do meu sogro, e ele falou assim para mim que provavelmente meu sogro ia perder a perna. E aquilo cortou o meu coração por dentro. Eu falei para ele assim, doutor, por favor, nos ajude, porque ele não pode ficar sem a perna, né? E ele falou assim, eu vou operar ele amanhã. Eu vou fazer a desobstrução dele amanhã, e nós vamos ver o que a gente pode fazer. Eu vou fazer o meu melhor, né? Eu falei, eu acredito nisso, eu vou estar orando sobre isso, né? E os outros médicos que tinham nos atendido tinham dito que não fazia esse procedimento em Indaiatuba. Eu tinha uma carta de encaminhamento para a PUC. A gente não vai direto na PUC pelo SUS, você tem que passar pelo posto, do posto pelo dia, e do dia para a PUC. Eu já tinha iniciado esse processo, eu já tinha entrado em contato com a Secretaria da Saúde. A Secretaria da Saúde falou que eu tinha que passar pelo posto. A consulta está marcada para o dia 26 de maio. Imagine se eu fosse esperar tudo isso, né? Mas a gente continuou procurando outros médicos mesmo assim, mas fizemos, né? Fiz contato com a PUC para tentar ir direto lá, não consegui, né? E tinham falado que aqui não ia fazer, mas ele falou que ele fazia. E no dia seguinte ele fez. Ele foi lá e ele fez.
E a gente ficou esperando na porta ali do retorno da cirurgia. Eu estava com meu sogro, a hora que foram buscar ele para a cirurgia, eu estava com ele, acompanhei. Falei com o médico anestesista, porque ele foi lá sozinho, né? A gente não pode entrar, né? E aí perguntou dos remédios dele e falou assim: eu não sei, pergunta para minha nora. Aí foram me chamar lá fora para falar dos remédios, de todo o trâmite, tudo, né? E deu tudo certo. Graças a Deus ele conseguiu, ele trouxe a foto de tudo que ele tirou, veio ali falar com a gente. Meu sogro ficou um dia na UTI, mas graças a Deus todos os sinais vitais dele estavam bons, aí mandaram ele para o quarto. Aí foi aquela espera para ver o que ia acontecer com a perna dele, né? Estava muito feia, estava muito, muito feia, assim. Tinha alguns tecidos que já não tinham mais vida, né? E a gente muito preocupado, orando, e vocês sabem, porque eu fui repartindo tudo isso, né? E eu queria destacar um versículo na Bíblia que fala: levai as cargas uns dos outros, né? Sei que todo mundo já ouviu esse texto. E foi isso que aconteceu. Eu estava num momento assim, com o Roberto, a nossa família ali, que a carga estava pesada demais. E teve horas que eu pensei: eu não vou conseguir carregar, não dá. Mas vocês carregaram essa carga, né? Vocês carregaram essa carga comigo, né? E eu tinha paz, mesmo que eu não conseguisse orar às vezes, porque teve dias que eu não conseguia orar. Eu só conseguia pensar e chorar. Mas eu sabia que tinha alguém orando, vocês estavam orando. Então, assim, a gente foi passando por isso. Eu falei para o meu sogro: a igreja está orando pelo Senhor, estão todos orando. Ele falou: pede mesmo, né? Pede para o pessoal orar, né? E fui repartindo tudo o que eu ouvia para ele, né? E quando veio um outro vascular avaliar meu sogro, eu estava com ele, acho que uns 3 dias depois da primeira cirurgia, veio um outro vascular. Aliás, no primeiro dia que esse mesmo vascular que operou ele foi visitá-lo, ele avaliou o pé e disse: está voltando a circulação, mas vamos esperar para ver como que vai ficar. E ele ficou até satisfeito, eu fiquei feliz, sabe? Ele também parecia bem alegre. E esse outro vascular, porque é uma equipe, acho que de 4 ou 5 médicos, é um médico jovem, veio falar comigo e falou que não tinha jeito, que ia ter que fazer uma amputação. Mas poderia tentar fazer uma recuperação, mas que ia ser muito difícil pela idade do meu sogro. E aquilo foi me deixando muito inquieta, porque eu estava ali sozinha e eu sou a nora, né? Eu faço a minha parte, mas eu não sou a filha. Aí eu chamei os filhos, o Roberto e a minha cunhada foram para lá, nós conversamos, e conversamos com os médicos. Eu falei com uma equipe de médicos: o meu sogro não pode ficar sem a perna. Eu conheço ele, eu quero que ele fique com a perna, né? Mas a gente estava decidindo ali, né? E uma das médicas que cuida ali da internação do AOC, muito sensível, muito solidária, muito carinhosa. Assim, graças a Deus, ali no hospital a gente tem sido muito bem assessorado. As enfermeiras, os médicos, né? Essa médica, eu acho que ela ligou para esse doutor que tinha operado ele a primeira vez, e ele retornou dizendo que ele ia operar o meu sogro, porque era uma outra pessoa que ia fazer a cirurgia, uma médica. Ele falou: não, avisa que eu vou operar, e eu vou fazer a limpeza, eu não vou fazer a cirurgia mais grave. E no outro dia ele veio e fez mesmo. Não, foi no mesmo dia. No mesmo dia ele veio e fez. Ele não estava de plantão, mas ele foi lá fazer a cirurgia do meu sogro, né? E quando o meu sogro voltou para o quarto, depois de um dia de UTI, foi fazer o curativo com as enfermeiras, e a enfermeira perguntou todo o histórico dele, eu expliquei. E ela falou: quem operou ele? Eu falei: foi o doutor André. Ela falou: doutor André? Eu falei: doutor André. Nossa, ouvi dizer que ele é muito bom. Ele é tipo uma estrela aqui no hospital, a gente nem conversa com ele. Mas foi esse médico que o Senhor escolheu para operar o meu sogro, né? E pelo SUS, foi assim a graça de Deus. Eu lembro que no dia da cirurgia, a primeira cirurgia, ele chegou, eu estava falando com o anestesista, ele chegou. Aí ele me cumprimentou, eu cumprimentei ele, ele falou: olha, eu vou dar o meu melhor, ele falou para mim, eu vou fazer o que eu posso. Eu falei: eu sei, doutor,
Mas eu quero dizer para o senhor que nós estamos orando. Nossa família, a igreja está orando pelo senhor, pela sua equipe, por todos vocês e pelo meu sogro. Então, pode ir tranquilo. E eu não sei o que isso fez de efeito na vida dele, espero que tenha tocado o coração dele, porque ele se dispôs a fazer essa segunda cirurgia, né? E foi uma cirurgia muito grande, foi assim, bem extensa, e começou a parte dos curativos e a verificação de como esse curativo, como que essa cicatrização ia ocorrer, se ia voltar à circulação. E aí eu sempre conversando com a minha irmã me dando dicas, e eu conversando com as enfermeiras ali. E no dia que a Ana falou de um curativo muito diferente, assim, muito bom, que eu nem sabia que existia, eu ia até falar com as enfermeiras sobre isso. Um outro médico vascular que visitou meu sogro receitou o mesmo curativo para ele. E aí a gente descobriu que esse médico que deu o curativo para o meu sogro é especialista em recuperação de feridas. Ele tem uma clínica em Campinas só fazendo isso, né? Então, assim, a fidelidade do Senhor é algo que a gente não pode mensurar. Quando o meu sogro foi internado, a gente se sentiu muito, muito assim, mal, porque a gente sentiu no nosso coração que a gente tinha falhado com o meu sogro, que a gente devia ter feito algo melhor por ele, que a gente não fez. Mas o Senhor foi mostrando, e foi difícil ele alcançar o meu coração nisso, eu confesso, de que ele estava cuidando de tudo o tempo todo, de que ele ia providenciar as melhores pessoas, os melhores médicos, as melhores enfermeiras, pessoas que dão carinho para ele, que cuidam bem dele, e cercando ele com amor, porque a gente está o tempo todo com ele, ele não fica sozinho, ele não gosta de ficar sozinho, então a gente nunca deixa ele sozinho. E Deus fez tudo isso. E a cicatrização está em andamento, está melhorando bem. Ele está cansado de ficar no hospital, assim, não quer ficar. E agora é uma outra fase de recuperar os movimentos dele, porque faz muito tempo que ele está acamado, né? Desde o dia que ele internou, ele não pôde mais pôr o pé no chão. Então, a gente está nessa oração, eu conversei para ver uma fisioterapia, mas o hospital dispõe só de 2 profissionais e tem pessoas que precisam para respirar. Então, é muito mais grave. Então, tem que dar atenção para quem realmente está ali necessitado. Mas o Senhor deu andamento nisso, né? E a fidelidade do Senhor é tudo isso que a gente cantou, né? Depois, a segunda música foi Exaltai, né? Nós podemos exaltar o Senhor, né? Porque Ele fez essas grandes coisas por nós, né? E depois vem a música Rendido Estou. E essa canção fala muito ao meu coração, porque a situação com meu sogro não é o único desafio que eu e Roberto estamos enfrentando. A gente tem algo que ainda a gente não pode compartilhar, que tem sido assim bastante difícil na nossa vida. E nos desafia em todos os aspectos que vocês possam imaginar, né? E nós estamos orando, nós estamos quebrantados, mas eu tenho muita dificuldade de me render. Mas aqui a gente cantou Rendido Estou, né? O Senhor falando literalmente, me fazendo declarar com a minha própria boca. Não tem como, eu não posso vir aqui e não cantar, eu tenho que cantar. E eu cantei. E, por fim, nós cantamos que Ele tomou sobre si as nossas dores. E teve momentos, né, que eu pensei que o Senhor tinha esquecido da gente, sabe? Que eu pensei assim, Deus, por que isso está acontecendo com a gente? É tanta coisa ao mesmo tempo, é tão pesado, está tão difícil, está terrível. Eu não sou capaz de aguentar isso. Por que o Senhor permite isso? O Senhor sabe que eu não consigo. O Senhor sabe que eu sou pequena, que eu não aguento isso, que eu olhei para mim mesma e eu não vi nada que pudesse me ajudar. Ou ajudar outra pessoa, que é pior, né? Ajudar o outro, que é o mais importante para mim.
mas Ele tomou sobre si as minhas dores. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, eu não sei. Tem coisas que eu ainda não discerni, eu confesso, eu não discerni. Mas como a dona Maria veio testemunhar aqui na frente, o Senhor está cuidando da nossa família. Eu tomo sobre mim também essa palavra, dona Maria. Que o Senhor está fazendo grandes coisas e tudo isso vai ser para a glória dEle, não vai ser para minha satisfação, não vai ser para resolver os meus problemas ou para eu me sentir bem, vai ser para a glória dEle. E a glória dEle vai trazer cura, vai trazer vida, vai trazer tudo o que a glória de Deus traz. Então, assim, nessa manhã, eu quero agradecer. Eu quero agradecer a vocês, irmãos, a minha família, que tem orado, que tem coberto a nossa vida com esse amor maravilhoso, espetacular, que não dá para descrever. Muito obrigada. Que o Senhor recompense cada um de vocês, sabe, em medida transbordante, sacudida, como a minha mãe gosta de falar, transbordante. E eu quero louvar a Ti, Senhor. Eu quero Te glorificar, Senhor Deus, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Eu quero confessar, Senhor, diante dos anjos, diante daqueles que me ouvem, dos meus irmãos aqui, que o Senhor é digno de todo louvor e adoração. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, Senhor. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. E é por Tua causa, Senhor, que eu me levanto e me coloco de pé. Não é porque eu tenho força em mim, mas é porque a Tua graça me basta, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, eu possa, Senhor, ser fiel a Ti, como o Senhor é fiel a mim, Pai. Ajuda-me na minha fraqueza, ajuda-me na minha falta de fé, mas faz de mim, Senhor, um louvor para o Teu santo e bendito nome, Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa os meus irmãos, Pai, transborda sobre eles a Tua graça, Senhor, transborda sobre eles saúde, vida e paz, Pai. Abençoa, Senhor, os enfermos, abençoa aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão deprimidos, aqueles que estão confusos, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Pai, venha manifestar a Sua vida entre nós, Pai. Eu quero abençoar a vida do meu sogro, seu Pedro, Pai, sabendo que o Senhor tem um propósito para a vida dele, Pai, sabendo que o Senhor tem preservado a vida dele por causa do Teu propósito, por causa da Tua salvação, Pai. E eu Te agradeço e eu Te glorifico, Pai, porque embora muitas vezes eu não tenha Te notado, o Senhor estava lá comigo, Senhor, estava lá com a minha família, como o Senhor sempre esteve, Pai. Bendito seja o Teu nome. Amém. Amém. Obrigada, irmãos. Os avisos, rapidinho. As crianças vão com a tia Thaís. Vai orar pelas crianças? Ó, as ofertas, quem tiver está aqui na frente. E só dia 31 de maio, reunião de mulheres de novo. Reservem nas suas agendas. E não está bem ainda, tá bom? Vocês que têm acompanhado, precisamos continuar orando, amém? Assim como na vida do seu Pedro, de outros, a igreja ela é feita pelo sangue de Jesus, amém? Foi Jesus que derramou seu sangue, amém? E nós precisamos afinar com isso, que é Ele que toma conta de nós. Amém? Nós vamos tomar a ceia, e a ceia é uma espécie de festa de comemoração, não é? Às vezes a gente não fala isso,
mas é resultado, amém? Da entrega do Senhor na cruz por nós. Pai, nós queremos, Senhor, agradecer pelo que o Senhor tem feito, Senhor. O Senhor tem ouvido as nossas orações, Senhor. O Senhor tem guardado, Senhor, nossa casa. Mas o Senhor tem feito muito mais além, Senhor, da nossa própria vida, Senhor. O Senhor é vida. E muitas vezes nós nos esquecemos disso, Senhor. Muitas vezes nós não nos lembramos, Senhor, que sem o Senhor na nossa vida, nós não existimos, Pai. Por isso, Senhor, nós invocamos o Teu nome, Senhor, nesta manhã. Crendo, Senhor, que Tu és a pessoa mais importante, Senhor, deste lugar, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Nós só podemos dizer isso, Senhor, porque nós, Senhor, entendemos o que o Senhor fez em nós, fez no nosso coração, fez nas nossas vidas, Senhor. É o Senhor que nos convence, através do Espírito Santo, dos nossos pecados, Senhor. Muitas vezes, Senhor, nós esquecemos disso, Senhor. Por isso nós te louvamos, Pai. Te glorificamos pelo privilégio que é participar, Senhor, do Teu corpo, Senhor. Do Teu corpo. Corpo que foi dado, Senhor, na cruz do Calvário, sangue que foi derramado ali, Senhor, em benefício das nossas vidas, Senhor, para abrir o caminho até a presença do Senhor. E nesta manhã, Senhor, estamos aqui, Senhor, ó Deus, crendo, Senhor, que o Senhor tem a fazer nas nossas vidas infinitamente mais, Senhor. Além de tudo que nós pensamos, além de tudo que nós pedimos, Senhor, porque Tu és o Deus da glória, Tu és aquele, Senhor, que nos resgata do mal, que, ó Deus, nos deu vida, Senhor, porque nós estávamos perdidos, Senhor, nós estávamos mortos, Senhor, e a Tua palavra diz que o Senhor nos deu vida, Senhor, sendo nós ainda pecadores, Senhor. Por isso nós Te louvamos por tudo, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo. E nós queremos ver, ter os nossos olhos abertos, Senhor, para ver o que o Senhor está fazendo. Que o Senhor quer, Senhor, ir além, Senhor, de tudo que já existiu, Senhor. E nós aguardamos, Senhor, porque sabemos, Senhor, da Tua volta, Senhor. É isso que, ó Deus, nos faz caminhar, Senhor. Por isso nós Te louvamos, Senhor, porque há uma esperança na Tua palavra, Senhor, e a esperança é o Teu dia, Senhor, é a Tua volta, Senhor, e nós aguardamos isso, Senhor, queremos aguardar com expectativa, Senhor, queremos andar, Senhor, olhando para Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Queria que você abrisse no livro de Efésios, no capítulo 3. No versículo 20. Diz assim, versículo 20, está aí. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós.
Que poder opera em nós? O poder do Espírito Santo. Amém? O poder do Espírito Santo opera em nós. É uma luta, o Espírito tomar posse do nosso coração. Porque muitas vezes, maior parte das vezes, nós resistimos com o nosso pensamento. É aquilo que nós pensamos. Mas Ele quer operar esta obra de redenção na nossa vida. Deus espera transformar a nossa vida. Amém? E quando Deus opera na nossa vida, vai acontecer. Amém? Vai acontecer. Eu creio que essa palavra que diz infinitamente mais, é aí que eu devo crer. É aí que eu devo me apegar. Não é no que eu penso. O que eu penso é limitado. Aliás, eu nem devia pensar, né? Eu só devia crer. O problema é que meu pensamento atravessa no meio do caminho, e aí Deus diz aquilo que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Você sabe, né? Você leu? Espírito Santo tem ciúme de você. Amém? Por quê? Porque nós fomos comprados. Segundo a Escritura, nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Não é só o sangue, pelo precioso sangue de Cristo. Pensa nessas coisas, que essas coisas são do Senhor. Amém? Obrigado. Eu estava pensando numa coisa. Meditando na Bíblia, né? Meditando, às vezes a gente vai descobrindo, Deus vai revelando aquilo que a gente não enxerga. Mas quando esse versículo fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, você começa a buscar na Escritura esse infinitamente mais. Por exemplo, nós temos 2 apóstolos, um que viu Jesus, que apalpou Jesus, que andou com Jesus, foi Pedro, João e outros, né? O Celso falou de Pedro, volta Pedro, né? Como que é? Volta Pedro, sobe Pedro. Sobe no monte, volta, sobe no monte, volta de novo, começa de novo, recomeça. Ainda estou pensando na palavra dele. Quem é esse Pedro? Deus toma Pedro, um pescador, não sei se era analfabeto de vez ou semi-analfabeto, era iletrado, né? E ele toma Paulo, apóstolo, rico em conhecimento, cabeça dura, né? Um homem difícil, na idade dele, jovem, ele era muito mais sábio nas Escrituras do que todos os outros. Ele pega esses 2 homens e transforma eles. Paulo, é interessante, Paulo teve um encontro com o Jesus ressuscitado. O que é a diferença? Hoje, você, eu, outros, nós podemos ter esse encontro. Talvez lá no nosso quarto. Talvez com a cabeça lá no nosso travesseiro. Jesus é vivo. Jesus não morreu, desapareceu. A gente tem histórias de que lá
nos árabes, entre os árabes, muitas pessoas têm encontrado Jesus ao vivo. Eu entendo que quando não tem ninguém aqui na terra para fazer o que é preciso fazer, ele mesmo desce e põe a mão na massa. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pensamos, de tudo que falamos, de tudo que pedimos. Não é? Talvez a gente sem falar nada, mas crendo, resolva mais do que a gente falar, talvez. Não é? Essa noite eu passei meditando na palavra. Essa semana, pensando nas coisas que estão escritas na palavra. Por exemplo, Hebreus diz que nós devemos deixar todo o peso, todo o pecado, né? E correr a carreira que nos está proposta. Então, há uma carreira para ser corrida no dia de hoje. Amém? O jogo não está ganho ainda. O jogo está ganho pela fé que ele morreu na cruz, ele derramou seu sangue, ele entregou sua vida. Eu tenho para mim um sacerdócio para sempre. Hebreus diz que nós temos um sacerdócio, um sumo sacerdócio para sempre. A palavra para sempre nos dá uma grande segurança, porque nos nossos enroscos da nossa cabeça, as nossas angústias, nossas tristezas, nossas lutas, nossos problemas, nossas dificuldades, nós precisamos crer que nós temos alguém que foi eleito, elegido por Deus, sacerdócio real, sacerdote para sempre, em benefício das nossas necessidades de pecadores. É quando parece que ninguém existe. É quando nós olhamos e nos sentimos só. E isso faz parte da vida, você se sentir só. Por que nós nos sentimos só? Porque nós precisamos da presença do Espírito Santo. É por isso que vem aquele motivo que você pode falar assim: não tenho aonde eu recorrer. Não tenho quem vai me ouvir. Já ouviu isso? Eu não tenho para quem falar. E esse momento é interessante, porque esse é o momento onde você pode crer, onde eu posso crer. Deus prometeu, e Ele está comigo. E foi uma das coisas que Ele fez no final, né? Jesus disse, não vos deixarei órfão. Eu preciso entender que sem Deus eu sou um órfão perdido por aí. Então a minha dependência é total. Eu vou morrer? Vou. Né? Como eu vou morrer? Não sei, mas vou morrer. Todos nós aqui, que estamos aqui, os que estão por aí, por lá, vamos morrer. Essa é uma realidade. Como vou morrer? Não sei, não é? Não é verdade? Nenhum de nós sabe, a não ser que Deus fale, esse é o último dia. Que bom que a gente possa ouvir isso, né? Falou, hoje esse é o último dia. A gente vê que muitas vezes nós fazemos projetos, né? Depois nós pensamos em Deus, e agora? E agora? Como é que eu faço? Mas eu já fiz o projeto. Aí eu vou orar para Deus abençoar o projeto. É um erro, né? É um erro. O bom é descobrir qual é o projeto que Deus tem para mim hoje, agora. Nós ficamos fazendo projeto e olhamos lá na frente. Não, porque vou fazer isso, porque vou fazer aquilo. Mas e o agora? Agora pode ser o último dia. Não é? Vamos pôr o pé no chão.
né? Muitas vezes a gente não gosta de ouvir as verdades, né? Outro dia entrou uma senhora lá no escritório, mas uma dificuldade para subir naquela escada. A dificuldade tremenda, né? Mas, cara, são 2 degraus, né? 2 degraus. Se a prefeitura for lá, ela vai mandar fazer uma rampa. Né? É bom que ela nem vá, né? Vai fazer uma rampa. Aí ela subiu lá com dificuldade. Algumas a gente tem que ajudar, né? Ir lá, fazer seu imposto de renda. E conversa vai, conversa vem. E tal, não sei o quê, não sei o que lá. Com as dificuldades, né? Eu falei, ainda bem que, pela idade, né? Pela idade, não pensando no outro, mas pensando em mim, né? Eu ousei falar, já que estava muito ruim, tudo muito ruim, muito difícil, eu falei assim, ainda bem que nós já estamos de partida. Pulou fora do barco logo. Pulou fora do barco nunca, mas é uma realidade. Agora a gente vai pensar, eu estou me preparando para encontrar com o meu Senhor? Eu estou. Hebreus diz assim, que tendo uma nuvem de testemunhas, imagina todos que já morreram, estão vivos, estão nos olhando, estão lá no monte, né? Imagina os profetas, todos que foram antes de nós, que viveram aquela fé intensa, que como Davi saltou muralhas, como Davi sofreu, viveu. E outros tantos, né? Aliás, Hebreus fala assim, o que me sobra ainda? Me falta tempo para falar de outros tantos, né? Tudo nuvem de testemunhas. São testemunhos que foram todos vencedores, não fala? Não fala que eles tiveram bom testemunho? Fala. Mas agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Eu tenho que pensar, os profetas foram, eles deixaram exemplos, eles fizeram coisas miraculosas, né? Mas agora é a nossa vez, e a hora é agora. A hora é agora. Não é para amanhã, mas é para o dia de hoje. Entende isso? Entende isso? É agora que você pode. É agora que eu posso me mover. Olhando para Ele. Firmemente. Firmemente. É muito fácil ficar embaraçado pela nossa história de vida, pelo meu relacionamento com meu pai, com minha mãe, com o meu relacionamento com meus irmãos, o meu relacionamento no trabalho, no serviço, em todos os ambientes. A cabeça da gente vai ficando cheia de coisas, não é? E aí o nosso problema está onde? Nas coisas. Nas coisas que estão fora de mim? Não. Nas coisas da minha cabeça. Tudo dentro da minha cabeça. Não é? A maior parte das coisas, dos nossos problemas, é dentro da minha cabeça. Eu vejo as dificuldades, né? Eu deixo para amanhã, eu jogo a culpa num, jogo a culpa no outro, no chefe, no companheiro. Mas sim. Mas quando a gente crê, quando a gente olha para a palavra, o que a gente vai ver? Motivos para a gente deixar de olhar para si mesmo. Parar de olhar para si mesmo. Tirar os olhos de si mesmo. E olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Abre lá, Hebreus 12.
Versículo 1, né? Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. É libertador isso? É libertador? Não é? É libertador? Arrebenta as cordas que amarram a minha mente, os meus sentimentos, as minhas dúvidas, as minhas acusações. Deus está mandando você correr. Deus está me mandando a mim correr. Já não é mais nem andar, já não posso correr mais. Acho que eu vou comprar uma moto para sair correndo. Mas você está falando, não está? Aí, ó, corramos. É uma ordem, não é? Escrito há 2000 anos, mais. Corramos com perseverança. Correr fala de exercício, não é? Não é verdade? Tá certo que a idade não dá para correr tanto, né? Mas a cabeça pode correr, né? Não é? O corpo não aguenta mais, mas a cabeça pode correr. E a hora é agora. Amém? A hora é agora. A hora não é para depois, quando dá tempo, quando nada mais poder fazer. Meu desejo ainda é esse, que é latente no meu coração. Eu preciso correr. Né? Cabeça livre. Sem olhar para os lados. Né? Sem olhar porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. Larga a mão disso e sai correndo. Amém? Você crê nisso? A hora é agora. De nós nos despirmos de nós mesmos. E falar assim, ó, eu tenho um grande costume. Eu tenho um grande pecado. É ficar olhando a vida do outro. É ficar olhando a vida do outro, é ficar achando coisa na vida do outro. Você e eu não nascemos, não fomos colocados na igreja para ficar observando com binóculos, microscópio, o problema e a dificuldade do outro. Para de falar mal dos outros. Fala para você mesmo, para sua mente. Eu tenho raiva disso, comigo mesmo, quando eu me pego tentando achar, minha mente, né? Tentando achar culpa na vida do outro. Sai correndo. Aproveita que o versículo está falando aí, ó. Corramos. Amém? Eu creio que nós podemos fazer isso. Eu creio que nós podemos. Os problemas não vão parar, não vão acabar. Não vão. Os problemas não vão acabar. Quando acabarem os meus aqui, vai sobrar para os outros que ficarem. Não é? Então, como nós somos uma comunidade, que eu costumo chamar e crer muito, que nós somos o corpo de Cristo, eu nunca me esqueço disso, porque é a estrutura da igreja. A estrutura é que é um privilégio de fazermos parte do corpo de Cristo, porque Ele é o cabeça. Se eu andar por exemplo, se eu for sócio de um clube aí qualquer, sou sócio, pago minha mensalidade e vou lá. E começo a participar e tal. O dia que eu não pagar aquilo lá, eles me expulsam de lá. Me levam para o cartório e me executam lá no cartório. Não é? Então, nós somos diferentes de um clube. Nós estamos juntos, não é porque temos um título.
né? Nós estamos juntos porque Jesus morreu pela nossa vida. Amém? Isso não pode fugir. Não pode fugir da nossa cabeça. Em Coríntios fala que nós temos a mente de Cristo. E qual é a mente de Cristo? O que Ele fez por nós. Não é? Morreu por nós. Alguém que falou assim, não, eu vou para a cruz, não importa se ele é pecador, ele vai continuar pecando, ele não vai entrar no céu, eu vou morrer, mas ele não vai entrar no paraíso, ele não vai ressuscitar quando eu voltar. Não, não é assim. O perdão de Cristo foi incondicional. Incondicional. Não é? Ele morreu e acabou. Ele falou, vou morrer, vou cumprir o projeto, né, o grande projeto de Deus. Eu vou morrer na cruz do Calvário e vou ver os frutos disso. A palavra diz que ele veria os frutos da sua morte, da sua entrega. Amém? Então, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E aí, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, né? Ele com alegria, né? Suportou a cruz. Amém? Com alegria. A gente costuma falar assim, você não sabe a cruz que eu estou carregando, não é? Está carregando porque quer, porque Jesus não mandou você carregar, não mandou eu carregar cruz de ninguém, né? Não é? Mandou para ajudar nos pesos, suportar, né? Mas a cruz ele já carregou. E ninguém pode ser uma cruz na sua vida. Onde foi que você arrumou cruz? Onde você comprou? Outro dia nós fomos num lugar. Itu, né? Fui com a Arlete em Itu. Gente do céu. Tinha um cara carregando, eu não sei se é de papelão aquela cruz, mas era quase do tamanho desse negócio aqui. Ia indo lá para Pirapora. Fiquei assustado. Aí acho que era do lado de um restaurante, pôs a cruz lá e foi pegar um pouco de energia no prato de comida lá, né? Mas imagina, não estou aqui tendo preconceito, não é nada disso, mas eu fiquei assustado se eu tiver que carregar uma cruz dessa daí, né? Mas Jesus já morreu na cruz. Amém? Outra coisa que nós não podemos esquecer, né? Paulo fala que ele pregava o evangelho da cruz. Amém? Outra coisa aí, que ele fala, considerai, pois, atentamente aquele que suportou a tamanha oposição de pecadores contra quem? Contra si mesmo. Os psicólogos, algumas linhas, eles trabalham no sentido de levar as pessoas ao encontro do si mesmo, né? E tem uma certa razão nisso, né? Só que eles fazem sem entendimento da palavra, né? Mas aquele filho pródigo, quando ele passando fome lá, depois de ter deixado sua casa, ter abandonado seu pai e sua família, ele vai e gasta toda a sua energia financeira, toda a sua vida nas festas, na balada, sei lá no quê. Ele gasta tudo e começa a passar necessidade. O que acontece? Ele se lembra, fala, puxa vida. Queria comer, ninguém dava nada. É que nem aquelas pessoinhas que estão lá no sinaleiro, né? Vendendo coisinha, pedindo coisa, né? Tem uns que nem abrem o vidro, né? Tem vezes que nós nem abrimos o vidro para dar uma moedinha, qualquer coisa que seja, né? Filho pródigo caiu em si, dentro de si, e ele fala, na casa do meu pai, até os trabalhadores têm sobra.
tem fartura. E eu aqui, morro de fome. E aí diz que ele fala, vou voltar para o meu pai. E a Bíblia diz lá que ele caiu em si. Né? Muitas vezes a gente está caindo em cima das pessoas, né? Fulano, ciclano, beltrano e tal, né? Mas ele caiu em si, ele falou, ó, fui eu. Pequei contra os céus e contra ti. Vou voltar e vou falar lá, meu pai. Olha, eu pequei contra ti, contra os céus. Já não sou digno de ser chamado teu filho. A gente esquece disso. E nós também, muitas vezes, todo dia, deveríamos pensar assim. Deveríamos pensar, né? Puxa vida. Estou esquecendo que a importância da minha vida está nas mãos do Pai. Está no que o Pai fez, no que o Pai é. E eu tenho que voltar para Ele urgentemente. E Jesus diz assim, quando chega lá e acontece aquela festa, né? Porque quando tem vida, tem festa. Quando tem vida, tem festa. Sabe disso, que nós gostamos de festa, né? Nós gostamos de festa. Quem não gosta de festa? Todo mundo gosta de festa, né? Muitas vezes a gente já fala assim, no meu tempo já passou. Agora eu quero cuidar da minha vida, né? Não tenho que prestar conta mais para ninguém, né? Essas pregações que a gente vê pelos youtubers, né? E agora, depois dos 60, não preciso disso, não preciso daquilo. Será que é assim? Não, não é verdade. Não é verdade. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, enquanto nós estivermos vivos. Enquanto estivermos vivos. Enquanto é tempo. E o tempo não é amanhã, porque amanhã eu não sei se estou aqui. O tempo é agora. A hora é agora. Já pensou que a gente joga para o futuro tantas coisas e a gente vive do passado? Não é assim? Futuro. Eu quero viver o futuro. Viver o agora, gente. Nós precisamos viver o agora. É agora. Eu estava lembrando, né? Vocês, os mais meninos aqui dos anos 60 lembram, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O tempo dos profetas, o tempo de todos aqueles que viveram servindo a Deus e fizeram grandes coisas, foi-se. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez, agora é a sua vez. Nós não podemos ficar amarrados, engessados como múmia, porque nós não somos múmias descobertas nas pirâmides do Egito. Eu tenho que participar. Como é que eu participo? Como é que eu participo? Tendo fé. Tendo ânimo, tendo disposição, tendo alegria do Senhor, alegria em servir o Senhor. Muitas vezes nós esquecemos de pequenas coisas, quando diz, alegrai-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós esquecemos a sua palavra. Quando nós nos lembramos, alegrai-vos no Senhor e na força do seu poder, nós estamos tendo o pensamento de Cristo, que é o pensamento para os nossos dias, para o nosso agora. É agora. Amém? É agora. Não fique olhando do lado. Não fique pensando do lado. Não fique enroscado na sua cabeça com coisas que impedem de você correr a vida cristã. Mergulhe na vida de oração. Mergulhe na vida de oração. E Deus vai fazer você voar. Amém?
muitos problemas da nossa vida vão cair, aquelas coisas que parece que nos amarram, né? Nos prendem, desenrolando dos fios da nossa própria mente. Amém? Nós podemos crer num Deus que faz infinitamente mais, além de tudo que eu penso, e de tudo que eu peço, de tudo que eu falo. Essa é a grande graça de Deus na nossa vida. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Jesus pegou Paulo, que era um turrão, estava lá ao lado de Estevão, quando Estevão era apedrejado, né? E ele consentia que Estevão deveria ser mesmo morto. Nem sabia o coração daquele homem. Vamos jogar pedra, está ali uma pedra, pega aquela maior, vamos apedrejar e tal. E mudou o coração de Paulo, porque deu um apagão nele, em plena luz do dia. Ele escureceu as vistas, caiu por terra, e quando ele se levanta, ele faz a mais bela das perguntas, né? A mais bela das perguntas. Quem és tu, Senhor? Quem és tu? Pedro viveu essas coisas, né? Pedro viveu essas coisas. Na voragem do mar, hoje ensina as criancinhas, né? Amém? Quero terminar aqui no Salmo 113, 114, por aí. São salmos pequenininhos. Às vezes eu dou uma coisa lá, eu lembro que Paulo falou assim, falai entre vós com salmos e entre vós. Né? Os salmos são preciosos para a nossa alma, para nossas lutas, né? Perguntar se eu tenho luta ou não, estou cheio. Né? Olha que lindo esses salmos. 13 e 14. Aqui não tem nem quem escreveu eles. Como fala, autor desconhecido. 103 diz, aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Ele está mandando, amém? Está mandando, é uma ordem. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Então a hora é agora, amém? Põe isso na sua vida e eu estou colocando na minha também. Isso vai mudar, amém? Agora, não é depois. Agora e para sempre. Do nascimento do sol até o acaso, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho ensinado o Rafael, vamos ver o pôr do sol. E ele já ficou encantado com isso. Excelso é o Senhor. Quem é excelso? Sou eu. Imagina. Excelso é o Senhor. Então, olhar para mim não vai adiantar nada. Mas se você olhar para o Senhor, e eu olhar para o Senhor, isso vai fazer toda a diferença, vai mudar tudo. Amém? Porque eu não fui feito para ser olhado, para ser curtido. Né? Hoje tem esse negócio de curtir. Não fique triste se ninguém curtiu sua postagem, ninguém botou coraçãozinho, ninguém deu um joinha, ninguém deu uma mãozinha de amém. Não fique triste por isso, você não tem que olhar para isso, você tem que olhar para o Senhor. Amém? Porque excelso é o Senhor, acima de todas as nações,
e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Talvez eu, envolvido com os meus pensamentos, posso esquecer dessas coisas. Que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele está além do céu. Ele olha para baixo e vê o céu e vê a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e se alegre, e seja alegre mãe de filhos. Amém? Amém? Você pode ter hoje quantos filhos você quiser. Amém? Já pensou nisso? Quantos filhos Deus der para a sua vida? Deus quer que eu e você sejamos gerador de filhos da fé. Amém? Deus quer isso. Vai o Salmo 114. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó, do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário, e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiro, e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges, e tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiro, e vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor. Estremece, ó terra, na presença do Senhor. Imagina que Deus faz a terra tremer. Quando Deus põe os seus pés sobre a terra, ela se derrete. Não é assim que a gente vê? Na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençóis d'água e o seixo em manancial. Deus tirou o povo de Israel do Egito, libertou, quebrou as cadeias, fez como a linguagem popular tende a dizer, né? Fez miséria, né? Não é? Fez miséria. Porque Deus é assim, Deus é poderoso. Né? Pedro fala assim, que nós fomos chamados seu povo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as suas virtudes. Amém? Pensa nas virtudes do Senhor. Ela é para nós. Ela é para nós. Amém? Para nós proclamarmos as virtudes do Senhor. E Ele nos fez de Israel e os gentios, Ele fez um só povo a todo aquele que crê. Amém? Então, vamos levantar. Pensa aí na sua vida. Pensa na sua vida. Hoje. Fala para o seu companheiro. Fala para a sua companheira. Fala para os que estão ao seu redor. Fala para os que estão debaixo da tua autoridade. Talvez você não saiba. Talvez a gente seja muito tímido, muito temeroso. Mas Deus colocou autoridade na sua vida. Amém? Creia nisso, receba isso. Deus colocou autoridade do Espírito Santo sobre a sua vida. Você está aqui por causa disso. Amém? Porque Deus tomou sua vida. Então fala para o seu companheiro, onde você estiver.
Deus está mandando, agora é a hora, agora é a sua vez, agora é a nossa vez. Vamos tomar essa carreira e vamos sair correndo. Desembarace de todos os laços, de toda a prisão, de toda amarra e sai correndo a vida cristã. Vai ser tudo diferente. E Deus vai fortalecer sua vida. Amém? Crê nisso? Faz hoje, começa agora. Amém? Senhor, nós não temos força em nós mesmos, Senhor. Mas nós não queremos perder de vista, Senhor, que Tu és todo-poderoso. Toda autoridade te foi dada nos céus, na terra, debaixo da terra, Senhor. É disso que nós não queremos nos esquecer, Senhor. Ó Deus, é nisso que nós queremos crer, Senhor, que com a sua morte, o seu sangue derramado, Senhor, a tua entrega, o teu amor, a tua grandeza, Senhor, com tudo isso, Senhor, nós somos, Senhor, amados por ti, Senhor, porque o Senhor derramou um sangue precioso para nos comprar, ó Senhor, e nós não podemos ser vendidos por nada, por nenhuma ideia, por nenhum pensamento. A nossa vida não está à venda, Senhor. Oh, Senhor, a nossa vida é tua, Senhor, porque o Senhor comprou um dia, Senhor, e nós declaramos isso nesta manhã, Senhor, que a nossa vida é totalmente tua, Senhor. Nós não temos dúvida disso, Senhor. Nós fizemos uma entrega, Senhor, e ainda se não formos fiéis, Senhor, tua palavra diz que o Senhor permanece fiel, Senhor, para nos sustentar, para nos dar vida, para nos transformar, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque a nossa força não é nada, Senhor. A nossa força não está no nosso discurso, não está nos nossos lamentos, Senhor. A nossa força vem do poder do Espírito Santo. A nossa vida vem da Tua morte na cruz, Senhor. Não permita que os meus olhos sejam desviados, Senhor, de ver a Ti, Senhor, ou de crer no Senhor. Nós queremos ser focados, Senhor, porque é isso que o Senhor diz a nós, Senhor. Não queremos desviar o nosso olhar para outras coisas tão mesquinhas, Senhor, para coisas insignificantes, Senhor, para nós mesmos, Senhor. Nós queremos olhar para Ti, Senhor. Leva os nossos olhos a ver a Tua pessoa, a ver o Santo do Santo. Nós Te queremos, Senhor. Nós Te queremos, Pai, mais que tudo, Senhor. Tu é a glória, Senhor. Teu louvor, Senhor. Tu é a glória para sempre, Senhor. Nós proclamamos isso, Senhor. Nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Pode sentar. Amém. Assim falou o profeta. O profeta é esse que traz o desafio. Eu estava aqui, eu e Inês aqui, eu no meu caso, sofrendo ainda as dificuldades da restauração física, tal, por causa de dengue, essas conversas, vocês conhecem. E defronto com essa palavra de ânimo, de incentivo do Senhor, então ficou fácil para entender que não é na minha força. Se dependesse da minha força, não ia dar em nada. E graças a Deus que o Senhor está envolvido nisso e Ele vem buscar a gente onde nós estamos. Ouçamos o que o Senhor tem dito. Amém?
eu quero fazer, nós vamos falar da ceia rapidinho aqui, eu quero fazer um exercício mental, levar cada um de vocês para um lugar, uma projeção mental, né? Gostaram? Nome esquisito, né? Capítulo 12 de Êxodo, quero ler dois trechinhos, né? O verso 12, verso 13 e 14, fala assim: o Senhor será o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração vocês celebrarão este dia, e, portanto, por estatuto perpétuo. Depois o verso 26 e o 27 fala assim: quando os seus filhos perguntarem, que rito é este? Respondam, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Quando a gente olha para essa situação, na primeira parte aqui, eles estão se preparando para aquele dia, né? Da libertação, onde vai acontecer a passagem do anjo, da morte e tal, vão morrer os primogênitos, todos que estão nas casas onde não há o sangue na ombreira da porta. E depois ele diz, isso daqui vocês vão fazer todos os anos, para celebrar, para recordar. Amém? Então, isso, a Páscoa judaica que projeta para nós no Novo Testamento é uma situação, é uma projeção profética, né? Uma ideia profética do Cordeiro que viria a morrer e derramar o seu sangue de uma única vez, e sobre todas as casas, sobre todas as pessoas onde há este sangue, existe vida, porque ele faz parte do corpo de Cristo. Então, a Páscoa do Velho Testamento se projeta no momento em que nós participamos da ceia para nós. Então, cada vez que nós tomamos da ceia, nós estamos, como o Senhor Jesus falou, olha, vocês vão fazer isso em memória de mim. Estamos projetando, estamos nos lembrando da morte, ressurreição do Senhor, derramamento do seu sangue, e o que nos concede livramento e vida eterna, assim como livramento da escravidão, o povo de Israel saiu lá do Egito, então tem o mesmo sentido. A minha projeção é o seguinte: somos nós, o povo de Israel, que estamos lá no Egito, naquele dia onde a coisa foi acontecer. Qual era o sentimento que existia no coração daquele povo? Qual era a expectativa? 400 anos de escravidão, peso terrível onde eles viviam, e a promessa do Senhor para a vida deles é: hoje vocês vão sair desse negócio, vão partir para alguma coisa nova. E depois, a cada ano, vocês vão tomar desse momento, vão celebrar esse momento, recordando que um dia vocês viveram lá e eu fui lá e tirei vocês. Eu fico pensando assim, para mim hoje, quando eu tomo da ceia, se isso não me leva a lembrar de onde o Senhor me tirou, da desgraça eterna a qual eu estava destinado e onde Ele me coloca. Percebe?
Por isso que eu falo da projeção. Talvez o povo de Israel hoje, quando celebra a ceia, faz isso de maneira ritual, seja lá o que for. Nem sempre tem noção daquilo que eles estão celebrando, que foi a retirada, a saída do Egito. Agora, isso é um problema deles, e meu. Eu tenho essa compreensão, porque se a gente não se lembra do buraco onde a gente saiu, né, a gente perde a importância daquilo onde eu estou. Aí a ceia começa a ser ritualista, sem projetar dentro da nossa mente, do nosso coração, uma realidade. Amém? Então, que a gente tenha essa perspectiva de que o Senhor, tomando aqui, celebrando, realmente é um dia de festa. Dia de festa. De muita alegria, porque nós estávamos destinados à perdição eterna. E há aqueles que destinado, permitido, né, celebrar, e que tiveram o insight de caiu em si, eu preciso de Jesus. E celebra e participa, né, desse momento. Então eu falo, esse é um momento, como o Marcos falou, é hoje, é agora. Esse momento precisa projetar dentro de mim alguma coisa que fala de eternidade, fala de livramento, fala de perdão eterno. De tirar do inferno, colocar no reino do Filho do seu amor. Eu preciso ter esse vislumbre, essa compreensão. Isso precisa estar sempre fresquinho na minha mente, no meu coração. Amém? Pai bendito, louvamos a Ti. Um dia o Senhor Jesus tomou o pão junto com os discípulos, partiu o pão, abençoou e disse, comei dele todos. Então nós também partimos o pão e o abençoamos para que cada filho teu que vai tomar aqui tenha essa compreensão, o entendimento da obra que o Senhor fez e faz a cada dia em nosso favor. Também abençoamos este suco, que fala do teu sangue derramado lá na cruz e que, por causa dele, nós temos vida eterna. No nome do Senhor Jesus. Amém? Então, nós vamos vir buscar. Celso, ajuda aqui. Partir o pão. Quem mais está fora? Vem me ajudar. Aí todo mundo vem buscar. E aí celebra em família. Amém?